Se me permitissem, ia dar início à apresentação. A apresentação pode ser acompanhada. Ela estará também disponível no nosso site público depois da apresentação. Está também disponível em Webex e está também a ser acompanhada em videoconferência em todas as províncias de Moçambique. Infelizmente, por razões que todos conhecemos, e uma vez que estamos privados de comunicações, não estão a ser acompanhadas na província da Beira, na província de Sofala, perdão, nas nossas instalações da Beira e também na província de Manica, nas nossas instalações de Chimoio, infelizmente, e quero desde já enviar um abraço de solidariedade a todos que nessas províncias estão hoje a passar um momento mais difícil. Seguramente teremos a oportunidade de partilhar com eles mais tarde esta informação. Dando início à nossa apresentação dos resultados relativos a 2018, queria, acima de tudo, dizer-vos que esta nossa apresentação vai ser breve. Vamos fazer alguns destaques da atividade relativamente a 2018, depois endereçar alguns pontos relativos ao negócio do BCI neste exercício, falar-vos um pouco sobre liquidez, sobre a qualidade dos ativos e também sobre a nossa estrutura de capital. Bom, então, se me permitem, relativamente ao ano 2018, gostávamos de destacar a evolução da base de clientes. Aqui podem visualizar a evolução ao longo dos últimos anos. É bem visível o crescimento da base de clientes do BCI. Como podem ver, 409 mil clientes aproximadamente em 2011 e uma evolução até o ano passado de 1.770.000 clientes. Portanto, um crescimento significativo ao longo dos últimos anos daquilo que é a base de clientes em contas bancárias tradicionais, mas o mesmo tipo de crescimento, talvez até mais significativo, ao nível dos clientes que possuem uma conta móvel apenas e não possuem conta tradicional. Portanto, no ano de 2012 ainda não tínhamos nenhuma conta móvel, foi a seguir que lançámos este serviço e em 2018 terminámos com mais de 1.226.000 clientes com contas móveis, mais de 300 mil novos clientes apenas no exercício de 2018. Estes dados configuram muito aquilo que tem sido o nosso trabalho ao nível da inclusão financeira, da bancarização, o potencial que existe ao nível da bancarização e do crescimento das carteiras de clientes dos bancos nacionais, em que o BCI não é claramente exceção, pelo contrário, tem claramente um crescimento muito significativo nesta sua atividade de trazer novos clientes para a sua estrutura bancária. 2018 foi também um ano onde continuámos a ser alvo de um conjunto de distinções, o banco mais inovador e o melhor banco do ano em Moçambique em 2018 pelo European Business Awards, pela parte da Visa, prémio para as melhores campanhas de marketing, pela International Finance, banco de investimento mais inovador, também pela Global Business Outlook, banco comercial mais inovador. PMR África distinguiu-nos com um conjunto de 6 distinções: banca de empresas, banca de particulares, cartões de crédito, banca de investimento em Moçambique, qualidade de gestão e governação corporativa e novos desenvolvimentos de propriedades e, por último, um prémio de excelência em qualidade. Relativamente às nossas cotas de mercado, 2018 foi um ano em que continuámos a manter a liderança do sistema financeiro moçambicano, com uma cota de 25,54% em ativos, 27,76% em recursos, 29,3% em crédito a clientes. Também no domínio da nossa rede de ATMs, uma cota de 30,98%, 30,17% em rede de agências, 42,62% em POS, 37,04% em cartões de débito emitidos e 27,2% em cartões de crédito. Em termos da nossa cobertura geográfica, lançámos mais 8 novas unidades de negócio em 2018, tendo atingido 203, com a distribuição que podem verificar. E destas 203, eu gostava de destacar 55 agências são em zonas rurais. Portanto, o BCI continua o seu processo de expansão
em todo o país, nos vários distritos ainda sem cobertura bancária. Este é um processo que temos vindo a fazer ao longo dos anos. 2018 não foi exceção e 2019 também não será exceção. Temos neste momento cerca de 10 novas agências em obra que irão abrir até ao mês de julho e, portanto, onde vamos novamente voltar a incrementar a nossa penetração em zonas do país ainda não cobertas. Responsabilidade social é algo que caracteriza o BCI desde há muitos anos. 2018 não foi exceção e, por isso, ao nível do nosso Fundo de Responsabilidade Social, fundo daqui, quando qualquer um de vós utiliza o cartão daqui, está automaticamente a dar um contributo, porque uma parte da comissão que é cobrada de interchange fee, o banco destina a ações de responsabilidade social e, portanto, esse fundo alimentou um conjunto de iniciativas, quer nas áreas do apoio aos hospitais, quer no apetrechamento do berçário do Hospital Geral de Mavalane, um projeto que detemos na província da Zambésia, o projeto INOA, de alimentação de jovens em idade escolar num conjunto de escolas em Mucuba, um apoio a crianças vulneráveis no âmbito do programa que temos com o Parque Nacional da Gorongosa, o apoio ao lar de idosos de Manguene e também um conjunto de outras iniciativas que temos vindo a desenvolver. Estas iniciativas são também no domínio da cultura, onde somos claramente reconhecidos por um conjunto de iniciativas que destacava algumas que aqui constam, o Concurso Nacional de Música, o Ngoma, o Prémio BCI Literatura, talvez a melhor referência na literatura moçambicana, o Prémio Literário 10 de Novembro, o Festival Nacional da Cultura, as comemorações dos 200 anos da Ilha de Moçambique, onde participámos ativamente em 2018, e o apoio que, de forma consistente, temos dado a várias instituições, entre elas a Companhia Nacional de Canto e Dança. Ao nível do desporto, o apoio à Federação Moçambicana de Futebol e aos principais clubes desportivos, mas também iniciativas que temos vindo a realizar no âmbito das artes, um conjunto de 25 disposições neste ano apoiadas pelo BCI, a grande maioria realizadas neste edifício, desde os domínios da pintura, da fotografia, a associação a causas sociais, o albinismo, o apoio às iniciativas que têm o foco na mulher e outras no domínio também das artes visuais. Apoiámos ainda o lançamento de 14 obras literárias, algumas delas de escritores consagrados, como aqui podemos ver, mas outras também de apoio a jovens talentos que contaram com o BCI para poder editar a sua primeira obra. Tudo isto, uma contribuição de cerca de 28,1 milhões de meticais no apoio a ações de solidariedade social, à cultura, às artes em Moçambique. 2018, no âmbito destes destaques, foi também um ano continuado de inovação e gostaria aqui de destacar ao longo do ano algumas iniciativas, seja em campanhas de produto, por exemplo, no domínio do financiamento, na área do leasing, seja ao nível de lançamento de cartões private label com algumas entidades, por exemplo, com a British American Tobacco, com a Cotur, seja ao nível do financiamento às PMEs, com o lançamento das linhas BCI Negócios PME, com as linhas Mulher Empreendedora, com a linha de apoio ao empreendedorismo, com a linha de financiamento de energias renováveis e com a linha de apoio às zonas rurais, mas também ao nível do apoio aos particulares, com iniciativas no domínio do crédito ao consumo, mas também iniciativas na área da interoperabilidade. O BCI tem tido um papel de destaque de ligação entre as carteiras móveis e as contas bancárias tradicionais. Como todos hoje já sabem, é possível transferir valores de uma conta bancária tradicional para M-Pesa, para Emola ou vice-versa, e é hoje possível, por exemplo, com M-Pesa, pagar nos POS do BCI um serviço exclusivo que proporcionamos aos nossos clientes comerciantes e também aos clientes do M-Pesa que podem, sem necessidade de terem um cartão, utilizar com toda a comodidade a sua carteira M-Pesa para fazer pagamentos. Estas foram algumas das iniciativas de inovação que lançámos em 2018, também apoiadas num conjunto de iniciativas e acordos de que eu destacaria
os celebrados com universidades um pouco por todo o país, quer no apoio aos estudantes universitários, quer a trabalhos de investigação, quer ao desenvolvimento normal das atividades destas instituições de ensino superior. Sublinho o grande apreço que temos e o facto de termos renovado em dezembro do ano passado uma parceria de longa data com a Universidade Eduardo Mondlane, de facto uma referência histórica nas relações do BCI com o ensino universitário em Moçambique. E no âmbito destes destaques, dar-vos os principais números daquilo que foi a atividade em 2018, um lucro líquido de 4.026 milhões de meticais, produto bancário a atingir 14.134 milhões, o crédito líquido a atingir um valor de 65.687 milhões e os recursos de clientes 115.771 milhões, os custos de estrutura num total de cerca de 6.981 milhões e os capitais próprios a atingirem 16.580 milhões de meticais. Também, ao nível dos principais indicadores, o rácio de liquidez do BCI a atingir 45,59%, recordo que o rácio regulatório é de 25%, e um rácio de transformação de 51,34%, ou seja, o BCI apenas transformou em crédito 51% dos depósitos de clientes que possui. Dados sobre aquilo que são os indicadores de liquidez imediata do BCI, veremos um bocadinho com mais detalhe à frente. Ao nível de rácio de solvabilidade, fechamos 31 de dezembro com 16,96 e, por decisão dos acionistas, 75% dos resultados do exercício estão, neste momento, já em fase de incorporação, ou seja, irão reforçar os nossos fundos próprios e isto irá permitir que o BCI leve de novo o seu rácio global de solvabilidade para 22,61%. Destacaria o Core Tier 1 em 32,97% e o Tier 1 Capital em 23,5%. O rácio de Non-Performing Loans, portanto, o rácio de incumprimento em 5,66% e o rácio de cobertura de imparidades e provisões relativamente aos créditos em default de cerca de 169%. Se estivessem de acordo, íamos agora fazer uma análise um bocadinho mais detalhada sobre aquilo que foi o negócio em 2018 e partilhar convosco a evolução de alguns indicadores de índole comercial. Portanto, as nossas unidades de negócio, como vimos, atingiram 203 unidades, um crescimento de 4,1%, os clientes cresceram 10%, mais de 160 mil novos clientes em contas bancárias tradicionais, 1.770.000, e o número global de colaboradores no fecho de ano foi de 2.890 colaboradores. As nossas ATMs contemplam hoje um parque de 633 unidades em todo o país e os nossos POS são já 13.622, um crescimento de 20,7% em 2018 e atingimos um total de 1.243.000 cartões ativos, com um crescimento de 5,9% também neste ano. Em termos de clientes de contas móveis, portanto, evoluímos 42,9% em 2018, atingindo um total de 1.226.000. As transações na conta móvel, e eu penso que estes dois indicadores, o número de clientes e as transações de conta móvel, indicam bem aquilo que é a preferência dos moçambicanos por este canal e o crescimento que as transações e o número de aderentes está a ter e, portanto, como são relevantes hoje na prestação de serviços bancários, portanto, para um total de 24.240.000 transações em conta móvel. Mais expressivo é ainda o crescimento das transações através da nossa plataforma de e-banking, onde evoluímos de 97,6 mil milhões de transações em 2017 para 146,6 mil milhões de transações em 2018, um crescimento de 50,2%. Alguns dos nossos clientes convidados e que nos honraram hoje com a sua presença veem aqui o resultado de quando entram na plataforma de e-banking
do BCI processam uma transação, estão a dar o contributo para este enorme crescimento que estamos a verificar nestas transações através deste canal. E relativamente ao resultado líquido, portanto, um crescimento de 62,7%, de 2.474 milhões para 4.026 milhões, portanto, um resultado expressivo também como resultado global daquilo que foi a atividade do BCI em 2018. Analisando a composição do resultado líquido, vemos que o produto bancário cresce 7,6%, os custos de estrutura apenas cresceram 2,6%, as imparidades da demonstração de resultados caíram 49,1%, depois mais à frente vamos partilhar convosco as imparidades de balanço. 2018 foi o ano de implementação da IFRS 9, por isso este aspecto diferenciado no cálculo das imparidades. Uma parte foi por conta de resultados, outra parte por contrapartida no balanço, fundos próprios, um crescimento de 85,4% nos impostos e chegamos aos rácios de rentabilidade tradicionais, portanto, o BCI atingiu em 2018 um rácio de return on equity de 25,15%, portanto, compara muito bem com aquilo que são as melhores experiências a nível internacional, e um rácio de return on assets de 2,61%. Portanto, produto bancário com crescimento de 7,6% para 14.134 milhões, a margem financeira a crescer 20,5% para 9.871 milhões e a margem complementar a cair 13,8% para 4.263 milhões. Está aqui um facto anómalo. Em 2017 tínhamos tido a alienação de algumas participações sociais, com uma mais-valia associada, que influenciou o resultado de 2017. Portanto, foi um ano atípico. Se virmos a composição da margem complementar, vemos que aquilo que é o fundamental do core bancário, da geração de receita, que são os rendimentos líquidos, taxas e comissões, crescem 16%. Portanto, ao nível do negócio não há qualquer tipo de queda, há até um crescimento relevante e o rendimento líquido de taxas e comissões representa 43% da formação da margem complementar. Depois, a seguir, os resultados de operações financeiras, com uma variação pouco expressiva, de 0,5%, representam 38%. E, de facto, os outros rendimentos líquidos operacionais, como vos referi, é onde se verifica esse efeito de proveitos extraordinários que tinha havido em 2017 e não replicável em 2018 e que assume apenas 19% da composição dos resultados. Os custos de estrutura, como referi, variam 2,6%, 6.981 milhões, sendo que os custos com pessoal cresceram 5,2%, os gastos administrativos 2,1% e as amortizações reduziram-se em 8,1%. Isto permite concluir o ano com um rácio de cost to income de 49,39%, uma diminuição de 2,4% relativamente ao indicador que tinha sido o resultado da nossa atividade em 2017. Portanto, também uma boa performance neste domínio. Analisando a evolução dos agregados de negócios, recursos de clientes crescem 2,4% para 115.772 milhões de meticais, portanto 115 mil milhões, sendo que em moeda nacional estão 88 mil milhões, que crescem 3,4%, e em moeda estrangeira 26.962 mil milhões, com uma variação de menos 0,6%. Naturalmente também aqui o efeito cambial tem importância na análise destes números, sendo que a grande componente dos recursos do BCI são depósitos à ordem, 62% do total da carteira de depósitos de clientes. O crédito a clientes caiu 4,9%. É importante dizer que é naturalmente o resultado daquilo que é a evolução da economia, do nível de taxas de juros, mas partilhar convosco que sentimos, a partir de outubro do ano passado, já uma inversão da tendência, nomeadamente ao nível do consumo privado e do investimento privado, ao nível do investimento público não, naturalmente, mas, portanto, sentimos uma nova dinâmica já ao nível das operações de crédito e isso permitiu, como vamos ver já de seguida, ao nível das operações em moeda nacional, ter já crescimento em 2018. E acho que este é um bom sinal
é um sinal micro, mas que acho que é um sinal relevante sobre a evolução da economia moçambicana. Penso que o banco é um bom barómetro daquilo que é a atividade nas várias províncias, nos vários setores da atividade, devido à nossa transversalidade geográfica e setorial, e, portanto, acho que esta é uma mensagem bastante importante. Naturalmente, nas operações em moeda estrangeira, uma evolução negativa. Isto tem muito a ver também com as alterações à lei cambial e as restrições que existem hoje na contratação de novas operações em moeda estrangeira. Chegamos assim a um rácio de transformação de 51,34%, portanto um banco muito líquido, com capacidade de alavancar e de conceder financiamento e, portanto, eu diria um banco preparado para os novos desafios de crescimento que Moçambique vai ter seguramente em breve e, portanto, num ciclo de retoma da atividade económica que todos seguramente esperamos e, portanto, perfeitamente em condições, quer em capital, quer em liquidez, para o poder acompanhar. Neste domínio da liquidez, gostava de destacar a 31 de dezembro, data de encerramento das nossas contas, a liquidez imediata no BCI era de 47 mil milhões de meticais, que se dividiam entre ativos financeiros elegíveis para a tomada de fundos junto do Banco Central, tipicamente bilhetes do Tesouro, num total de 24.409 milhões de meticais, caixa e disponibilidades num total de 8.980 milhões de meticais e aplicações a instituições de crédito num total de 13.872 milhões de meticais. Portanto, um banco, como referia, muito líquido, com disponibilidades significativas. Aliás, este é um dos grandes desafios da gestão, que é conseguir rentabilizar uma base de liquidez tão significativa como esta. Portanto, recordar o número que há pouco tinha partilhado convosco nos destaques, um rácio de liquidez de 45,59%, o valor regulamentar do Banco de Moçambique são 25%. A nossa estrutura de financiamento está basicamente assente em depósitos de clientes, foi aliás reforçada, 75,35%, e depois gostava de reforçar com 8,63% uma linha de recursos consignados que temos e, naturalmente, os nossos capitais próprios, cerca de 10,79% da nossa estrutura de funding. Portanto, o nosso funding é basicamente funding de retalho, não é funding corporativo, não são linhas internacionais, embora existam, mas não têm relevância na estrutura de financiamento. Portanto, uma base de depósito estável, sempre em crescimento, independentemente da crise que vivemos no país, nestes últimos anos, o banco foi sempre capaz de manter uma evolução consistente da sua estrutura de financiamento, nomeadamente de depósitos. Em termos de aplicações, as aplicações principais são o crédito a clientes, com cerca de 60,55% das nossas aplicações, depois as aplicações em instituições de crédito e os ativos financeiros, a nossa carteira de investimento, maioritariamente composta por dívida pública em moeda nacional. O banco tem vindo a reduzir progressivamente a sua exposição a títulos de dívida pública em moeda estrangeira e, portanto, neste momento é já muito residual a componente dos ativos financeiros que estão denominados em moeda estrangeira. Em termos da qualidade dos ativos, gostávamos de destacar a evolução das imparidades. Como vos disse, aqui imparidades de balanço, cresceram de 3.173 milhões para 6.433 milhões, um crescimento de 102%. Portanto, 2018 foi um ano em que decidimos reforçar de forma consistente e no âmbito da nova política contabilística da IFRS 9 a nossa base de imparidades e num ano onde simultaneamente o custo do risco, um indicador que mede também o comportamento da nossa base de crédito, desceu de 2,7% para 1,44%. Este movimento foi acompanhado de uma descida do rácio de NPLs de 8,4% para 5,66%, uma redução de 2,7%, e um aumento de cobertura de crédito vencido por imparidade, que era de 66% e passou a ser de 170%. Portanto, o total das imparidades cobre em 170% o volume de crédito vencido do BCI. Portanto, penso que é também
um indicador relevante relativamente à solidez e à prudência com que temos vindo a acompanhar a evolução do crédito vencido no nosso balanço. Em termos de capital, se me permitirem destacar o crescimento dos capitais próprios, de 15.529 milhões para 16.580 milhões, o BCI e os seus acionistas decidiram, em 2018, relativamente a este exercício, iniciar de novo o processo de distribuição de dividendos que tinha sido interrompido há algum tempo, no sentido de poder reforçar a estrutura de capitais e, portanto, 25% dos nossos resultados do ano serão distribuídos sob a forma de dividendos, 75% serão a base de uma nova recapitalização, juntando-se aos fundos próprios do banco e, portanto, isso permite que 1.007 milhões sejam distribuídos agora com a aprovação das contas e a realização da Assembleia Geral esta semana, com um dividendo de 1,01 meticais por ação. Relativamente aos rácios de solvabilidade, a 31 de dezembro, como referi nos destaques, 16,96%, e após agora esta incorporação de resultados, um rácio de solvabilidade de 22,61%, com um Tier 1 Capital de 23,5%. Penso que esta também é uma evolução muito positiva ao nível de capital. Portanto, 2018 constituiu-se como um ano para o BCI de reforço da sua liquidez, de aumento significativo da sua rentabilidade, do reforço continuado do contributo para a sociedade moçambicana, um ano onde o banco continuou a investir em inovação e a trazer alterações significativas ao mercado e também um ano onde o banco mantém a sua posição de liderança no sistema financeiro moçambicano. Portanto, estes são os aspectos principais relativamente à atividade do banco em 2018. Gostava de partilhar convosco aquilo que tem sido a evolução ao longo dos últimos anos e fizemos aqui um exercício de recuperar alguma informação ao longo dos últimos 10 anos e gostávamos também de partilhar convosco como é que foi a nossa evolução num conjunto de indicadores. Eventualmente alguns conhecem no dia-a-dia pela relação que têm como clientes com o BCI, mas que não me queria deixar de salientar. Em 2008 o BCI tinha 50 agências, em 2018 fechou com 203. Tinha 843 colaboradores em 2008, fechou 2018 com 2.890. O número de clientes em 2008 eram 85.758 clientes, fechou com 1.770.254 clientes. Em termos de número de cartões, em 2008 tínhamos 34.623, em 2018 1.242.759. Em relação ao número de ATMs, tínhamos 108 em 2008, hoje temos 633 ATMs em todo o país. Relativamente às contas móveis, em 2008 não tínhamos o produto disponível, hoje temos 1.226.397 clientes, que acrescem aos 1.700.000 e poucos que há pouco vos mencionei de clientes tradicionais, neste produto de contas móveis, como sabem, associado ao asterisco 124, o nosso produto como uma base de pagamentos, transferências e, portanto, gestão das necessidades financeiras dia a dia. O volume de negócios passou de cerca de 32,8 mil milhões para 187,9 mil milhões. E os resultados líquidos cresceram de 516.224 milhões de meticais para 4.026 milhões de meticais e, portanto, penso que fica bem visível aquilo que foi a evolução do banco neste período e, naturalmente, este é apenas um resumo daquilo que foi a nossa atividade. Todos os dados completos estarão disponíveis no nosso relatório e contas e respectivas notas que estarão também acessíveis, sem terminar dizendo-vos que estamos todos nós disponíveis para esclarecer qualquer questão. Ficam aqui disponíveis os nossos contactos da área de Investor Relations, que através de e-mail ou contacto telefónico
estão disponíveis para esclarecer qualquer questão relativamente à atividade do BCI relativa ao exercício de 2018. Queria terminar agradecendo muito a vossa presença e a vossa atenção.